Você que quer saber os sinais de autismo em crianças e adolescentes, assista esse vídeo. Com experiência, empatia e evidências científicas, eu vou te contar vários desses tais sinais de autismo. Bora brincar! O autismo pode se apresentar de diferentes formas. Por isso que ele é chamado de transtorno do espectro do autismo. É um espectro, que significa que tem uma variedade muito grande de sinais, ok? O diagnóstico, gente, de autismo deve ser sempre realizado por um médico especializado. No Brasil, é um médico especializado, geralmente o neuropediatra ou psiquiatra infantil, que vai dar o diagnóstico. E esse vídeo, então, ele possui mais um caráter informativo para aquelas pessoas que têm interesse no assunto, para profissionais que atendem e cuidam de crianças, que avaliam crianças de forma rotineira, para realmente a gente ter interesse e entender qual que seria o sinal de autismo e qual não seria. Pessoas sem autismo podem sim apresentar um ou outro desses sintomas aqui que eu vou falar de forma isolada, e isso não dá o diagnóstico de autismo, tá? Então não é que eu vi o vídeo e vou falar se ele tem autismo, não. Se você identificar, sim, alguns sinais na criança ou no adolescente, o ideal é que você marque uma consulta para uma avaliação sistematizada com um pediatra. Esse profissional, ele vai identificar atrasos de desenvolvimento e, se for realmente detectado qualquer atraso, ele vai encaminhar precocemente. Então, não tenha medo de procurar atendimento, de discutir com o pediatra que você acha que tem uma dúvida em relação ao desenvolvimento. Porque quanto mais precoce a estimulação, melhor será o resultado a longo prazo. Não é primeiro para dar um diagnóstico, é para poder detectar atrasos e iniciar uma intervenção efetiva. O pediatra que vai definir, através de critérios, se ele vai ser encaminhado para o médico especialista ou também para a equipe interdisciplinar, como psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, por exemplo. Os sinais serão abordados aqui, então, de forma muito ampla, mas é o especialista em desenvolvimento que vai saber interpretar melhor, inclusive para cada idade e para cada faixa de desenvolvimento. Então, vamos lá, chega de conversa. Para os sinais de bebês, gente, assista o nosso outro vídeo. Aqui a gente vai falar de crianças entre 2 anos e adolescentes até 18 anos. Em relação a bebês, tem outro vídeo, tem também um vídeo falando do MChat, que é um instrumento de triagem do autismo. Esses critérios ditos aqui, eles são baseados no DSM. Então, para a gente falar que é baseado em evidências científicas, nós vamos dividir os sinais de acordo com os critérios do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É o que geralmente os médicos usam para dar os diagnósticos. Em relação ao transtorno do espectro do autismo, a gente tem critério A e critério B. No critério A, o DSM cita déficits persistentes na comunicação social e na interação social em vários contextos, atualmente ou pela história. Então, quer dizer, não é só hoje, pode ser que ao longo da história ele apresentou esses déficits. Número 1 do A, déficit de reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal ou até falha naquela conversa de vai e vem, eu vou explicar. Reduzido compartilhamento de interesses, de emoções, de afeto. E o número 3, falha em iniciar ou responder às interações sociais. A gente também vai falar aqui no DSM de déficits em comportamentos comunicativos não verbais. Então, não é só a linguagem verbal, a fala. Também aqueles gestos, por exemplo, usados para uma interação social. Ele fala que varia desde uma comunicação verbal e não verbal mal integrada, quer dizer, eu não relaciono a minha fala, quer dizer, vem cá e faço o gesto, por exemplo, a uma normalidade mais grave no contato visual ou na linguagem corporal, ou déficits também na compreensão e uso de gestos. Há uma total falta de expressão facial e comunicação não verbal. Então, ele explica de um extremo ao outro. Já o terceiro quesito é déficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, variando, por exemplo, de uma dificuldade para ajustar o comportamento, tá? Para se adequar a vários contextos sociais diferentes, então saber como que eu vou me comportar no clube, eu vou me comportar numa reunião, vários contextos sociais, dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas, em fazer amigos,
ausência total de interesse nos pares. Então pode ser tanto uma dificuldade leve de fazer amigo, quanto também um desinteresse total em outras crianças, em outros adolescentes, ok? Então a gente vai falar dos itens que estão relacionados a esse quesito A do DSM-5. Primeiro, dificuldade na comunicação não verbal. Atraso para gestos, sabe? O bebê, ele aprende lá por volta de 10 meses a dar tchau, soltar beijo, chamar vem cá, né? Tem até um vídeo sobre 16 gestos em 16 meses, então você vai olhar e falar assim, olha, ele não alcançou esses gestos aos 16 meses, então ele teve um atraso na aquisição de gestos. Número 2, baixa quantidade de vocalização dirigida a outros, então ele chega, não conversa, não puxa assunto com outra pessoa, tá? Também o uso espontâneo de gestos variados, bem simples, bem rudimentar. Então, os gestos são muito poucos, muito restritos. Outro quesito, quando ele quer algum brinquedo, quando ele quer mostrar interesse, geralmente ele vai empurrar a pessoa ou ele vai pegar esse adulto pela mão e vai levar até o local, olhando para o objeto. Ele não vai saber se comunicar de outra forma, chamar o adulto, olhar para o adulto, fazer vem cá e mostrar apontando, tá? Então ele vai usar esse adulto com pinça, por exemplo, como objeto, tá? Para partilhar interesse, geralmente eles não trazem um brinquedo falando assim, olha que legal esse brinquedo, olha isso aqui que interessante. Geralmente ele vai trazer quando ele precisar de ajuda para abrir ou para montar, por exemplo. Outro dado é que geralmente eles partilham um pouco o prazer. Então, por exemplo, olhar, mostrar, apontar, um helicóptero ou a lua, ou por exemplo, uma situação curiosa, alguma pessoa chegou com uma roupa diferente ou uma ponte caída, ele não vai querer partilhar, apesar de pessoas com autismo, eles têm interesse sim em situações diferentes. A questão é ele realmente querer partilhar isso com o outro, falar, olha gente, olha ali, vocês estão vendo o que está acontecendo? Outro quesito que é muito claro é regressão na fala. Então, aquela criança que falava tudo e aí depois de 2 anos, por exemplo, ela para ou ela diminui o número de palavras, o número de frases que ela falava. Também, gente, regressão nos gestos. Então, fazer vários gestos, dava tchau, soltava beijo e parou de se comunicar através de gestos. Monotonia da fala, quer dizer, fala da mesma forma, sem entonação diferente, do mesmo jeito, sem mudar. Então, assim, essa forma que a gente fala, de expressão, geralmente ela é muito monótona. Também falar de si na terceira pessoa. Ao invés de falar assim, ah, eu vou ali, fala, o Ariovaldo quer ir, o Ariovaldo quer passear. Então, ele refere a si mesmo na terceira pessoa. Fala cantada, uma fala atípica, eu vou lá, tá? Falas diferentes. Conversa mais objetiva, direta, em alguns casos. Então, fala aquela frase mais seca, mais objetiva. Em outros casos, eles começam a falar e não percebe que o outro também quer falar, então ele quer terminar o discurso dele para depois deixar o outro falar. Entonação de vocalizações ou verbalizações com discurso pouco espontâneo, mais formal, uma linguagem mais correta, um português muito rebuscado, desde pequenininho, muitas vezes, um português rebuscado. Não saber ter troca de turno no diálogo, por exemplo, um conversa, o outro responde, né? Então, eu gostaria hoje de almoçar fora. Eu também, vamos comer no restaurante mineiro? Que legal, gostei da ideia. Lá também tem parquinho, eu posso chamar meu colega? Pode sim, filho. Eba, muito obrigado, mamãe. Então, essa troca de turno, esse diálogo de vai e vem, ele é muito empobrecido, tá? Então, ele vai contar o caso de forma muito... não vai ter esse diálogo, essa troca com outra pessoa. Apresentar sorrisos ou gargalhadas descontextualizadas. Então, tá lá no ambiente e começa a sorrir do nada, começa a ter gargalhada, e isso também deve ser discutido muito com o médico, tá? Para ter um diagnóstico diferencial. Frases ou palavras sem sentido. Alguém pergunta assim, qual que é seu nome? Que lindo você é? E a criança responde, bibi, 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 se referindo, por exemplo, a um carrinho. Ou, quando tá lá falando, qual idade você tem? E fala, Papai Noel, entendeu? Ecolalia também é muito frequente, ficar repetindo partes de palavras, as palavras inteiras ou frases inteiras, por exemplo, descontextualizada, tá? Então, fica falando a mesma palavra, carro, 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 Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, né? Ou vocalizando sons diferentes, agu, 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 blá, 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 repetindo esses sons diferentes.
A teoria da mente, geralmente, ela é prejudicada. Eles são considerados muito sinceros, porque não conseguem, muitas vezes, colocar no lugar do outro. Então, ele vai falar de uma forma, sem pensar assim, o que o outro vai entender, o que o outro vai perceber se eu falar dessa forma, tá? E isso pode atrapalhar muito as relações. Não olham nos olhos, ou olham nos olhos, mas não sustentam o olhar, com pessoas geralmente que não são os familiares que convivem no dia a dia. Ou eles também não têm aquele contato ocular claro, responsivo, social. No início, claro que a criança pode ter uma timidez, mas geralmente eles olham de forma mais espontânea, as crianças em geral. E os pacientes com autismo, eles olham de forma mais robotizada, entre aspas. Abordagem diferente com outras crianças. Não tem aquele encantamento de ficar parado, olhando, sorrindo para a criança, por exemplo. Ou até tem um encantamento, mas não sabe como se aproximar para iniciar uma brincadeira ou para iniciar um jogo. Ou quando a criança chega perto, não sabe responder, né? A criança chegou, e qual é o seu nome? Vamos brincar? Ele fica meio parado, meio congelado, não sabe responder. Ter pouca capacidade para reconhecer as emoções em si mesmo. Então fica meio perdido, o que é que eu estou sentindo? Será que é raiva? Será que é tristeza? Uma dificuldade grande. Não fazer a leitura de acordo com a postura do outro. Então o outro, por exemplo, vai ter uma expressão facial de felicidade, de raiva, de dúvida, de tristeza, de medo, né, de sono, e ele vai ter dificuldade de perceber o outro de acordo com as expressões faciais e corporais também. Aqui também eu vou falar da questão da interpretação de metáforas, de sentido figurado. Então muitas vezes tem uma dificuldade, leva tudo muito ao pé da letra por essa dificuldade nessa comunicação não verbal. A questão do jogo simbólico, que a gente chama, que é brincar de faz de conta, dar comidinha para um bichinho de pelúcia, colocar para dormir, ou pegar um bloquinho e fingir que esse bloquinho é um avião. Geralmente eles podem parecer que estão desconectados da realidade. Não olham quando chamados pelo nome, por exemplo, não responde, principalmente se ele está muito concentrado em alguma atividade que é do interesse dele. Não reage quando é chamado, parece até que não está ouvindo. A gente também observa uma rigidez no brincar. Então, a outra pessoa oferece uma forma de brincar e ele não aceita, ele quer brincar da mesma forma. Então, tem uma rigidez no brincar. Brinca até com outras crianças, mas sempre quer que seja da mesma forma que ele deseja, tá? Então não é assim, primeiro nós vamos brincar da sua brincadeira, depois nós vamos brincar da minha. Geralmente ele quer brincar da mesma forma, então isso é um déficit de socialização, porque ele não consegue entender que também tem que agradar o outro, que tem que flexibilizar. Não fazer troca de turnos na brincadeira. Geralmente, quando a gente brinca, é assim, uma hora sou eu, uma hora você, uma hora eu coloco a bola, outra hora você coloca, não é? Uma hora eu lavo o carrinho, outra hora é você. O joguinho lá, por exemplo, que a gente está jogando, o jogo da velha, uma hora sou eu, uma hora você. Então ele tem dificuldade nessa alternância nas brincadeiras. Também a gente vai falar de não conseguir mudar o olhar para a pessoa e para o objeto. Geralmente as crianças olham para o objeto, olha para a pessoa, olha para o objeto de novo. As crianças e os adolescentes com autismo, eles têm uma fixação maior por objetos, então eles focam muito no objeto e não tem então essa interação tão flexível, tão natural e espontânea com a pessoa. Não pedir mais. Criança cansa, gente, que às vezes pede mais, e muitas vezes o autista, ele não vai pedir mais. A questão do sorriso, ele pode até sorrir ou outros não sorriem, mas o sorriso não é aquele sorriso espontâneo, aquele sorriso consistente, contextualizado, tá? Ele pode dar gargalhada quando a gente faz alguma questão de cosquinha, uma brincadeira mais agitada, mas esse sorriso de olhar, de sorrir, dessa comunicação social, ele é muito empobrecido. Não sabe geralmente também antecipar uma rotina social. Você está lá arrumando a mesa de forma diferente, colocando uns pratos diferentes que vai chegar alguém, e ele não percebe que vai chegar uma pessoa, né? Ou quando chega a pessoa, ele vai e se esconde, ou vai lá para o quarto, ou quer ficar só no computador. Então tem uma dificuldade muito grande de socializar. Muitos adolescentes, por exemplo, eles preferem socializar por WhatsApp, por redes sociais, ao invés de socializar encontrando, conversando, olhando nos olhos. Então eles ficam mais reclusos, mais isolados. Muitas vezes também porque os outros adolescentes não sabem lidar com o comportamento deles. Então eles se sentem um pouco diferente, né? Se eu sou diferente dos outros. E aí isso acaba afastando mais. E também, assim, é claro que as outras dificuldades que a gente vai citar no item B dificuldades, por exemplo, sensoriais, acabam gerando também um certo isolamento. Então aqui eu citei alguns critérios em relação ao item A do DSM-5. Poderia citar mais, mas esses aqui são alguns principais. Todos os sintomas devem estar presentes no início do período do desenvolvimento. Então,
A gente não pode pegar uma criança que não tinha desenvolvimento, nenhuma alteração do desenvolvimento e que aos 5 anos começou a ter alteração e falar que é autismo, tá? Então tem que estar lá nos primeiros anos, no início do desenvolvimento. Hoje a gente já pode dar diagnóstico de autismo a criança com 1 ano e meio, por exemplo. Claro que primeiro a gente tem que detectar atraso, estimular e observar se essa criança vai responder ou não, tá? Para a gente poder ter critérios melhores para dar o diagnóstico. Como é um transtorno, esses sintomas, esses sinais que eu falei, eles têm que causar algum prejuízo clinicamente significativo para essa criança ou para esse adolescente. Se não causa prejuízo, não é um transtorno, né? Então ele tem que ter, ele é mais tímido, é diferente dele ter um transtorno social que vai atrapalhá-lo a interagir com os colegas, a namorar, a ter família, por exemplo, né? Então, é importante a gente entender essa questão do transtorno, vai causar um sofrimento, vai causar um prejuízo, né? E todos esses critérios não são explicados por um outro diagnóstico específico, tá bom? Então, aqui fica essas dicas, essas sugestões, lembrando que a gente tem os outros vídeos, né, dos sinais em bebês, dos sinais em adultos, porque muitas vezes o adulto vê que o filho tem diagnóstico de autismo, escuta isso aqui e fala, gente, mas eu também era assim, então assista nosso vídeo sobre esses sinais em adultos, ok? E é importante entender que o diagnóstico ele tem que ter critérios para poder ele realmente ser fechado. Então, discuta com o seu pediatra, procure uma equipe interdisciplinar, faça uma avaliação detalhada e não tenha medo. Ame seu filho, ame sua criança, seu adolescente, busque logo uma intervenção, porque ele vai se beneficiar, ele vai ser muito mais feliz, ele vai aprender muito com uma intervenção efetiva e precoce, tá bom? Então, era isso. Até o próximo vídeo. Bora brincar!